ele vai agradecer o título. Here and I wanted to talk a lot of about France, but I went to the Louvre, I went to the Arc de Conquista, I went to all beautiful places in Paris, and I just have one thing to say. People of France don't suck, but government in France is horrendous. French Revolution 1789 tried to erase God from the map, but guess what? Jesus Christ is live more today than never. Macron, all globalists, all these globalists, they're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read Why Democracy, the God That Failed Us. Hans Hermann Hoppe. Read Hans Hoppe and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is beautiful. Cara, isso, eu fiquei atônito quando eu vi isso, porque é muito legal. E eu vou falar para você, eu acho que essa é a expressão que a gente busca quando a gente fala de o que está acontecendo na nossa cultura, né? Então, é interessante ele usar o momento de agradecimento dele por ter vencido a luta, e aqui eu vou dar, para quem só ouviu, Renato Moicano, ele nocauteou o francês Benoit Saint-Denis no segundo round em Paris e fez esse discurso descendo a lenha no globalismo, descendo a lenha no governo, descendo a lenha no Macron. E eu queria começar pelo Paulo essa análise, porque eu acho isso extremamente interessante, a franqueza e a indicação de um livro. Eu acho isso muito legal, Paulo. E é bem interessante vários aspectos, né? Tem várias camadas para a gente analisar nesse vídeo tão curto. A primeira é começar pelo ambiente, né, que ele tá, porque já não é de hoje que os lutadores profissionais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos principalmente, eles têm se colocado cada vez mais alinhados à direita. Tá? É tanto que o Dana White, do UFC, ele é um dos, vamos colocar assim, cardeais públicos do Donald Trump. Né? Não é incomum Donald Trump, sempre em eventos importantes, ele ir a ter algumas edições do UFC. Uma das primeiras aparições públicas do Trump após o atentado, onde ele levou um tiro de raspão na orelha, foi em um Fight Night do UFC. E ele é sempre ovacionado, e ele acabou tornando-se amigo próximo do Dana White. E isso é bacana, por quê? Porque eles acabam tendo espaço para expressar aquilo em que eles acreditam, não ficam sendo tolhidos. E aí tem um outro ponto que é bastante interessante, é que as Olimpíadas acabaram de acontecer na França. E nas Olimpíadas da França, se você simplesmente fizesse o sinal da Santa Cruz invocando a Trindade, você ali era penalizado, como alguns atletas estão sendo até hoje. Esse final de semana mesmo teve uma notícia sobre isso. E é emblemático ele ir dentro da França e falar isso. Agora, o que chama atenção também é uma outra observação da realidade que às vezes eu falo e algumas pessoas não entendem muito bem, Mark e audiência, que é o seguinte: muito se fala, poxa, a França já era, a França acabou, a França não serve para nada, jogando a França no lixo. E ele ali falou, porque ele foi agredido pela realidade, ele constatou com os próprios olhos dele que a França ela é muito maior do que aquilo que o governo, tanto o Macron quanto do François Hollande, antes dele também, tentam vender essa agenda globalista, a agenda de integração com a União Europeia, de colocar a França em segundo lugar. E isso é algo que vende-se para o mundo, que coloca, por exemplo, Paris em uma situação muito complicada dentro da sua organização urbana, mas que não reflete boa parte da França. Quando você conversa com pessoas do sul e do norte da França, por exemplo, você percebe que tem uma grande resistência a toda essa agenda. Existem diversos grupos políticos que, mesmo embebidos ainda por ideais da Revolução Francesa, já não aceitam esse avanço que a Revolução aplicou. E quando ele fala da Revolução Francesa ali, é sublime, né? Porque o que ele fala, vocês tentaram destruir Cristo, né? Mas Deus está aqui, ele está com um crucifixo, e isso também é muito emblemático. E a forma que a Revolução Francesa é vendida culturalmente dentro da França, ela ainda é um problema hoje.
Só a nível de exemplo, nós cobrimos a eleição francesa em 2022. Todos os candidatos, no fim do primeiro turno, ao final do seu discurso, eles não falavam viva a França, etc. Primeiro eles falavam assim, viva a República, viva a França. E para quem assim acompanha um pouco da história francesa, sabe como a fundação das duas repúblicas francesas, elas foram assim golpes mortais na estrutura da história da França. E para finalizar, meus amigos, nunca descarte a França que é considerado, né, a filha primeira da Santa Igreja Católica. É por isso que lá nós temos um avanço revolucionário tão grande, e talvez seja por lá que nós tenhamos a retomada também. Isso que você falou é muito bonito, Paulo, e verdadeiro, porque a gente olha para essa situação toda e a gente nunca espera, né? Acho que é o Adriles que entrou. Bom dia, Adriles Jorge. Revigorado, recuperado da viagem? Horas no carro comigo, com a Geisiane. Que divertido. Divertido. Foi um período de aprendizagem. A gente aprendeu muito com você, Adriles. Não estou falando isso, foi de aprendizagem. Humana. Eu queria... Gustavo. Ei, PH, Gustavo. E aí? Bom dia. Eu queria puxar essa daqui pro Gustavo. Gustavo, olha o que o cara falou, meu. França, eu vim aqui e queria falar um monte de merda sobre a França, mas eu fui ao Louvre, fui a todos os lugares lindos de Paris e eu tinha só uma coisa a dizer. A Revolução Francesa tentou apagar Deus do mapa, mas adivinha? Jesus Cristo é vida. Cara, tem tanta coisa aqui dentro, guardada nessa frase, e eu vou falar pra você. Esse cara fez... Eu vi um comentário aqui, ele fez mais pela Revolução Cultural do que muito político. Ele fez mais do que... ele fez mais em se tratando de cultura do que qualquer professor de ensino médio e ensino fundamental. Porque tá aí uma bola que nunca foi levantada quando eu estudei no ensino fundamental ou no ensino médio sobre a Revolução Francesa, Gustavo. Sem dúvida, ele avançou várias casinhas na guerra cultural e ele tem feito isso, né? A cada luta que ele vence, né? Na luta anterior ele já tinha citado os 6 lições do Ludwig von Mises, né? Que é o pai da escola austríaca de economia. Agora ele traz esse livro, né? Ele sugere esse livro do Hoppe, que é um livro que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que é uma crise da democracia, né? Eu sempre brinco aqui que a gente vive numa democracia trans, ela é ditadura, mas se identifica como democracia. E esse foi um livro escrito décadas atrás, mas ele segue muito atual. E aí, quando o Moicano faz esse tipo de coisa naquele ambiente, ele fura várias bolhas, porque ele não está falando para um público específico, né? Quando a gente está discutindo em fóruns políticos, não, ele está falando para milhares, aliás, milhões de pessoas, porque o UFC é o programa esportivo mais assistido, que mais vende pay-per-view no mundo, às vezes chega a 1 bilhão a audiência. Então, assim, ele fura dezenas e dezenas de bolhas quando ele faz esse tipo de discurso. Então, ele faz o discurso político, faz o discurso cultural e, sobretudo, faz esse discurso religioso, como o Paulo bem trouxe. A França tentou avacalhar completamente, né, com o cristianismo, vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. Na abertura das Olimpíadas foi aquele deboche, aquele escracho, né, que eles fizeram na abertura, e aí ele traz isso e vejam a reação da plateia. Ele é ovacionado, ele é altamente aplaudido ali, porque ele está falando a França, né, ele disse, eu vim aqui achando que a França era um lixo, e aí ele fala do Arco do Triunfo, ele fala, ou seja, ele tenta trazer símbolos para aquela população, vejam só, vocês são foda, vocês não têm que ficar se apegando a esse discurso que existe hoje em dia, vocês têm uma história fantástica. Isso ele faz em segundos, de uma maneira simples e extremamente direta, e é isso que está, os discursos hoje que fazem sucesso, são esses discursos que rompem o politicamente correto, que vão direto ao ponto. E ele tem feito isso de maneira magistral. O cara que está entrevistando ele ali, o Joe Rogan, que é um dos braços direitos do Dana White, ele tem vários podcasts que ele participa, que ele vai muito nessa linha. A gente teve também um outro lutador, um canadense, que é o Sean Strickland, que deu numa coletiva de imprensa, ele esculacha com um jornalista exatamente nesse sentido. Ah, você é daquele tipo de canadense, tô sabendo, tipo, apoiador do Trudeau, ou seja, eles rompem completamente o protocolo e deixam as pessoas completamente chocadas. Mas ele já está formando uma bibliografia bem interessante, começou com Mises, agora com Hoppe, vamos ver qual vai ser o próximo livro que ele vai indicar, porque certamente ele vai seguir nessa atuada, e parabéns pro Moicano, assim, tá furando muitas bolhas e fazendo mais pela guerra cultural que muitos políticos.